Você pode sentar, por favor? Chama a Débora para cá. Tem cadeira, tem água. Calma. Gente, para quem não conhece aqui, senta. Chega mais para trás. Cai não, por favor. Débora, uma amiga, uma irmã que amo demais. Ela vai compartilhar com você hoje. Domingo foi o batismo dela. A alegria de batizar ela aqui. E quem estava aqui ouviu um pouquinho do que Deus fez, vem fazendo na vida dela. E eu convidei ela para compartilhar com a gente hoje. Gostaria da sua atenção, que eu tenho certeza que o testemunho dela, o que Deus fez e vem fazendo na vida dela, vai abençoar a minha, a sua vida hoje. Desde já agradecer a galera, a família, os amigos aí presentes, estão aqui nos visitando. Nossos convidados, agradecer pela presença de vocês e gostaria da sua atenção nesse momento. Dedé, de vez em quando eu vou falar com ela, de repente eu vou falar com ela alguma coisa, eu vou pedir um vídeo, eu vou te chamar, eu te aviso na hora do vídeo. Tá? Eu me cutuca. Eu te cutuco. Pode falar? Boa noite, gente. Estou muito nervosa. Tomei até um calmante, porque está brabo. Para falar aqui essas coisas todas. Não é fácil, não. Então, desculpa a dicção, porque o surdo muda a voz. Minha voz já mudou. Mas eu vou começar com o momento que eu fui, pela primeira vez, encontrei aqui Jesus através de um abraço que o Davi me deu. Então, eu vou começar um pouquinho antes da doença, né, da parte braba. Que o pastor, o único que topou fazer o nosso casamento, faltando uma semana para o meu casamento, gente, ninguém quis me casar, porque eu era divorciada. E aí, minha amiga e minha madrinha Lorena falou para mim: Débora, vai até o Davi. Poxa, eu já conheci o Davi, né, há bastante tempo, mas eu não sabia que o pai dele era pastor. E assim eu fiz a melhor escolha para a nossa união, a minha e do Marcos. Eu fui recebida aqui de portas abertas, com muito carinho pelo Tadeu. Marcos e eu não poderíamos imaginar, né, meu marido, tudo o que enfrentaríamos pela frente. E com tanto amor e dedicação, sem peso, e como nós dois entenderíamos o tamanho da importância de Jesus na nossa união. Foi tudo lindo e perfeito no nosso casamento. Nós tínhamos realizado um grande sonho, que era de ter filhos, a realização total de um sonho mesmo. Mas, infelizmente, junto com o sonho da minha maternidade, vieram 2 depressões pós-parto, gravíssimas. Cheguei a perder 12 quilos, cheia de sintoma pelo corpo. Palpitação, dor de cabeça, tontura, achando que ia morrer e, de fato, ia parar na emergência. Os médicos já falavam: lá vem ela, porque toda hora é emergência. E eu tinha o meu bebê nos braços, ou seja, era para eu estar bem feliz, né? Ele saudável, eu saudável. E quando eu já não tinha mais vontade de viver, isso aí foi muito difícil, mesmo estando com os meus maiores amores por perto. Eu senti que precisava 100% de Deus. Não adiantaria remédio nem terapia. Minha família em desespero, despedaçada. Meu marido não me deixou ficar sozinha nem por um segundo. Revezava a mãe, tia, a Val. Marcos à noite se revezavam para não me deixar sozinha. E lá foram 1 ano. Eu sentia mais pena deles, porque eu me sentia: o que eu estou fazendo com eles, né? Por que eu estou assim, depressiva? E via o sofrimento deles. E aí eu ficava mais para baixo ainda. Eu gritava por dentro pedindo socorro. Então, naquele domingo, eu senti por dentro vontade de vir aqui. Eu não vinha, não frequentava a igreja. Minha mãe me trouxe e foi aqui que a história com Jesus começou. Quando cheguei à igreja naquela noite, despedaçada por dentro, sem falar uma palavra, eu não falava, eu pouco enxergava.
com pensamentos terríveis. Ganhei um abraço apertado do Davi, que provavelmente todo mundo aqui já ganhou. E senti uma paz, um conforto e a presença de Deus. E Ele, assim como todo o apoio da minha família e amigos, todos os dias me ajudaram a superar as 2 depressões. Eu sentia vergonha por ser pecadora, eu não sentia merecedora do amor de Deus, essas coisas. Eu me sentia muito longe, muito inalcançável isso para mim. E quando a gente melhora, o ser humano tem uma tendência a esquecer, né? A gente esquece de Deus. Temos essa tendência. E então, depois de 5 anos, o Senhor Deus me mostrou a maior e mais incrível demonstração do seu cuidado e amor comigo. Ele me mostrou dessa vez definitivamente que mesmo pecadora e achando que eu não merecia, eu não podia viver sem Ele. E que com Ele ao meu lado, o fardo é leve e a paz excede o entendimento humano. Todos que convivem comigo sabiam das minhas angústias depois da depressão. Eu tinha síndrome do pânico, muito problema com doenças. Minhas amigas morriam de rir de tanta doença que eu inventava que eu tinha. E aí, por coincidência ou não, eu tive a pior delas. Uma manhã eu desci as escadas após acordar e já não conseguia falar. A dor era tão insuportável. Eu desci as escadas, eu já não tinha mais pensamento. Eu estava já perdendo o sentido. E eu olhei para o sofá e vi Bento e Gael jogando videogame, meus filhos. Eu fui na direção deles e falei: filho, mamãe vai ao hospital, mas já já eu estou de volta. Eu amo vocês. Fala para mim que me ama. E ali eu ouvi as vozes mais lindas do mundo falar: mamãe, eu te amo. Difícil prever quando a gente não vai mais ouvir uma coisa dessa. Difícil prever quando a gente não vai mais ouvir: eu te amo, de quem a gente ama verdadeiramente. Minha mãe chegou comigo no hospital, que virou uma correria o hospital. Não lembro quase nada. Somente a última frase que eu vi, naturalmente, igual vocês, que foi: senhora, você precisa ser forte, ela vai precisar de você. Falaram para minha mãe e eu apaguei. Débora, acorda. Eu falava comigo mesma: abre o olho, tenta. Muitas dores me viravam. Eu sentia um gelado no corpo. E aí, quando eu conseguia abrir o olho, eu vi olhos azuis, uns olhos azuis que me acalmavam. E ela fazia carinho na minha cabeça, e sinal de que estaria tudo bem. Nesse momento, eles estavam me furando, me fazendo todos os procedimentos para ir para o CTI. Apaguei novamente. Dor insuportável. Mas eu pensava: Débora, mantenha-se acordada, pelo amor de Deus. Eu tentava brigar comigo mesmo, mas acordava e apagava. Enquanto meu corpo e meus familiares estavam sofrendo aqui ao redor daquela cama, eu apagada, gelada, enquanto os médicos foram milagrosamente assertivos em um tratamento para meningite, quando não se tinha o diagnóstico, eu, durante aquela espécie de coma, eu estava dormindo. E eu pisquei e acordei. Acordei assim, senti um quente na minha mão esquerda. E aí, mais uma vez, eu falei comigo mesma: Débora, tem alguém aqui. Abre o olho. E aí, naquele momento, era a visão que eu queria ter. Eu abri o olho e vi o meu marido segurando a minha mão. E a única coisa que eu consegui falar para ele é: eu te amo tanto. E eu falei isso muitas vezes, porque eu amo demais mesmo.
E depois eu vi meu pai, minha mãe e o meu pastor. Que alegria, que alívio, gente. Um diagnóstico difícil de digerir, meningite pneumocócica, surdez profunda, bilateral, irreversível. Difícil. O irreversível é muito difícil. Sabe o que seria mais difícil para mim? Todas as outras possíveis sequelas, que seriam piores ainda, mas que eu não quero nem pensar, porque Deus me livrou delas. Grupos de oração eram montados. Muitas pessoas se mobilizaram por campanhas a favor da minha recuperação. Minha família é incansável. Amigos como... Não dá nem para explicar, meus amigos. Inclusive, minhas amigas falavam assim para mim, Renata, Roberta, Camille, todo mundo falava, a gente sabia que te amava, mas, pô, não sabia que era tanto. Bom, gente, meus médicos e amigos verdadeiros, anjos que me guiaram, não mediram esforços, me visitavam, me acalmavam, e eles buscaram os melhores recursos. Então, assim, muita gratidão também por eles. Foram 10 dias de CTI, isolada. Desses 10, 4 amarrada. Depois que acordei, tá? Isso lúcida. 4 antibióticos em artéria profunda. Teve um dia que as enfermeiras viraram, elas até riram, porque eu falei assim, tá bom, não morri da meningite, mas só esses remédios aí vão parar meu fígado, já. Eu ficava apavorada. Foram 23 exames de sangue, 18 injeções na barriga para trombose, 3 punções lombares, 2 cirurgias, oxigênio. Chega, né? Tudo parecia terrível. Mas eu estava forte e confiante. Eu escrevi em prontuários médicos para passar o tempo, porque era a única coisa que eu podia fazer. E conversava com Deus. E aí, nesses dias, enquanto meu corpo sentia ainda muita dor, eu tive a experiência mais incrível de todas. Eu fechei o olho um dia e eu estava de frente, literalmente, aqui, uma rocha gigantesca. Aí eu falei, não é possível. Abria o olho, aí tipo, enfermeira, CTI, fechava o olho, rocha. Aí o sangue de Jesus. Que é isso? Ai, meu pai do céu, estou ficando maluca mesmo. Aí uma rocha aqui. Aí eu falei, cara, não é possível. E eu flutuava, era tudo escuro e era tão grande, infinita. Você não viu o final dela. E era tudo escuro, não tinha céu. E a rocha. Alguém me segurava por baixo, assim, ó, flutuando. E aí, essa pessoa me aproximou, ela parecia que foi desenhada pela inteligência artificial, de tanto detalhe que tinha a rocha. E tinham muitos buraquinhos pequenos, literalmente desse tamanho. E aí, quando essa pessoa foi me levando para perto desse buraco, eu fechei o olho, porque eu não poderia passar em um buraco tão pequeno. E aí eu fechei o olho e a pessoa entrou comigo dentro da rocha. Quando eu entrei na rocha, eu respirava bem, tipo, era uma paz ali dentro, sabe? Tinha ar fresco, ela era grande e ela tinha vários caminhos, ramificações. E aí eu falava assim com Deus, e eu gostei daqui, mas eu queria ver o dia, Deus, pô, me ajuda, me mostra o céu, eu não aguento mais. E aí, mais Deus, nem tchum, eu continuava andando por esse caminho, os caminhos da rocha. Olá, dona Débora, alguém me cutucou, né? Alguém cutucou, não ouvia, né? Mas a pessoa estava com um folhetinho assim escrito. Oi, dona Débora, medicação. Tá bom. Aí eu continuava escrevendo da rocha nos prontuários médicos para não esquecer. Aí eu perguntava para ela, eu estou melhorando? E a resposta dos médicos era unânime, você é um milagre. Vai melhorar sim, mas tem que ter paciência. Fechei os olhos e a caverna gigante estava lá. E adorava ficar ali dentro, vários dias ali dentro. Teve um dia que ele me virou para baixo e eu vi pessoas desse tamanho lá embaixo,
coloridas, roupas coloridas, andando, caminhando. Não entendia nada. E aí, aí, um dia que eu saí da caverna, estava no CTI normal, eu fechei o olho e eu não estava na caverna. Eu estava num CTI cinza. Gente, difícil acreditar. Eu abri o olho, o médico, Ana Maria Braga. Eu fechava o olho, não tinha médico, CTI cinza, televisão desligada. Igual filme. Igual filme. Eu falei, sangue de Jesus, Deus. Eu só falava isso, eu estava com medo danado. Eu falei, Senhor, só o Senhor aqui comigo, pelo amor de Deus. Para piorar, vinham uns troços do meu lado. 2 pessoas aqui do meu lado, se olhavam para a minha cara, saía. Eu não dava um pio, fiquei quietinha. E aqui desse lado, um outro dia, apareceu uma moça, baixinha. Aí eu olhei para ela, Davi. Eu falei, gente, não acredito. Me veio um sentimento assim, mas não falei com ela, não, porque eu não falo com o Espírito. Falei com Deus. Falei, Deus, é a minha tia Marli, minha falecida tia. Garota, ela piscou e saiu na fumaça. Eu, meu Deus, mas fiquei feliz, não fiquei com medo, não. Não fiquei com medo, mas era ela. E aí, vamos passar da parte do CTI. Um dos últimos dias que eu estive na caverna, a pessoa que me segurava resolveu virar para o alto. E aí eu vi um pontinho de luz lá no final, parecia aqueles 3D da Disney, que tu vai seguindo no caminho, na caverna. E aí eu saí. Quando eu saí do buraco, ele me virou para baixo. Em cima da planície de rocha, era um pasto verde esmeralda. Lindo, aquilo me deu uma paz tão absurda, tão absurda. Eu queria ficar ali, mas voltei para dentro da caverna. Bom, abri os olhos outras vezes e nunca mais, até hoje, vi a caverna e nem o CTI. Eles foram embora. Nunca mais. Fechava, tentava. Vamos voltar para a caverna, Deus. Não. Acabou. Seguimos ali naquele leito, tá? Lutando a cada dia para sobreviver nas indecisões que tomam conta de uma doença tão grave. E todos imaginavam que eu estaria em pânico, angustiada, o que seria normal dentro da situação. E o que se deu foi que, milagrosamente, eu estava calma. E muitas vezes acalmava as minhas amigas, a minha família, que chegava despedaçados, com semblante de pânico. Milagrosamente, eu estava calma, a angústia não se fazia mais presente, não havia ansiedade. Cadê aquele medo incontrolável de doença? Foram arrancados da minha mente, da minha alma, e dado espaço para um dia de cada vez, uma cirurgia de cada vez, um passo de cada vez. Ver meus filhos por vídeo, ver meu marido, ver meus pais, minhas amigas, comer uma fruta. Gente, não faz ideia do que é comer um mamão geladinho, depois de ficar 10, não sei quantos dias, não vou lembrar, sem comer nada. É muito prazeroso. Tomar o primeiro banho, depois de 10 dias sem banho, muito prazeroso. Sentir a gota d'água no corpo. Coisas tão banais, né? Pequenas para a gente. Em um dia no quarto, eu já tinha saído do CTI, Vitória. Em um dia no quarto, eu estava ouvindo, né, um louvor, lendo a legenda. E aí alguém falou comigo, lê o Salmo 91. Lembrei logo da minha tia Marli, que apareceu no CTI cinza, e que tinha me deixado uma Bíblia marcada no Salmo 91, antes de morrer. Na primeira estrofe do Salmo, a caverna veio toda na minha cabeça.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus descansará. Enquanto meu corpo sofria aqui, eu descansava no esconderijo dele. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Durante todo o processo, Ele foi o meu refúgio. Eu confiei o tempo inteiro nele, e Ele me fortaleceu. Porque Ele te livrará da peste perniciosa, e Ele me livrou. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Eu estava debaixo das asas dele durante todo aquele voo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. E ele me tirou o medo, e mesmo uma caverna totalmente escura, havia paz e conforto, e não medo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. O CTI, ele representa vida e morte. E eu ganhei uma vida novamente. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Só eu estava vendo aquilo. Porque aos meus anjos eu darei ordem a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com tuas mãos, para que tu não tropeces com teus pés nas pedras. Eu estava num lugar completamente cheio de pedras, e em nenhum momento eu encostei nelas. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. A angústia foi retirada, e a calma e a resiliência foram acrescentadas. Essa calma e tranquilidade chegava a assustar minha família. Foi quando eu entendi que era o tempo inteiro Deus. Isso nunca seria possível vindo de mim. Nunca. Na cirurgia, ele me ungiu com óleo, e eu pude ver isso. Na cama de hospital, fui batizada com um copo d'água por uma enfermeira. E quando eu cheguei em casa novamente, o medo veio. Com a gratidão de estar viva, veio um medo muito grande de encarar a minha nova realidade. Numa surdez extremamente profunda, onde pode cair uma bomba do meu lado, eu não ouviria. Como iria ser o sofrimento com essa surdez? Já pensaram nisso? Nos sons, a gente não pensa nos sons, a gente só ouve, normal. Olhar para os meus filhos brincando naquele dia, conversando com meu marido. Eu olhava as bocas se mexendo e falava, gente, cadê o som? Cadê as vozes dos meus filhos, do meu marido? As boquinhas se mexendo. A dor é muito difícil. Machuca a alma e machuca o físico. Não escutar, nem mesmo a minha voz. Já parou para reparar a respiração de vocês? Escutar o coração batendo? Eu normalmente parava porque eu tinha pânico. E agora nem isso eu tenho. O barulho ensurdecedor que eu ganhei, que se chama zumbido, só que no meu caso era uma turbina de avião. 24 horas. A turbina estava lá, só parava quando eu dormia. Ver os meus filhos chorando por saber que a mãe deles não escutava mais, isso até hoje é muito triste, é triste e real. Mas vamos lá, fazer o quê? Eu pensava, vou fazer o quê? Qual é a minha opção? Acho que tenho duas. Me prostrar, resmungar, sobre tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, desanimar. Ou reagir, seguir e ir pelo outro lado. Sentir o que posso, fazer o que posso, simplesmente viver o que eu posso. E Deus me ajudou em cada dia que se passava, gente. E que se passa até hoje, me dando uma força, me mostrando que eu estou aqui, que eu enxergo, que eu tenho meus filhos, minha família, meus amigos. Mas será que um dia eu volto a escutar? Será
Isso era uma coisa que sempre batia na minha cabeça. Será que eu vou voltar? Eu olhava para as matas, para o mar, para a água caindo na pia e pensava, será que um dia eu vou voltar a escutar? Bom, e aí na minha cabeça vinha, confia, entrega, seja forte e corajoso. Josué, né? Alguma coisa em Josué. Até o algoritmo do Instagram me ajudou, porque era toda hora essa frase que aparecia para mim. E aí veio a sabedoria de mudar o que eu posso e aceitar o que eu não posso mudar. Foram dias difíceis, sim. Mas o tempo foi me adaptando, fui me adaptando. O barulho foi sumindo devagar, milagrosamente. Fui me ouvindo por dentro e ouvindo a voz de Deus, muito mais do que durante 38 anos escutando o mundo por fora. Havia uma esperança, o implante coclear. A cirurgia foi muito difícil. Complicada, porque a meningite, além de me deixar surda, e com outras sequelas, como 50% do paladar, mais de 70% do olfato também perdi, a visão afetou, o andar afetou. E no dia que eu ia ativar o som do aparelho, com o implante, meu marido, que esteve comigo o tempo inteiro, falou para mim, amor, eu não posso ir, que eu estou cheio de trabalho. Aquilo me corroeu. Mas eu falei, tudo bem, amor, é verdade. Você ficou muito tempo se dedicando só a mim. Vai lá. Eu vou com a minha irmã e com a minha mãe. E aí, essa é boa, hein? E aí, o Marcos, que não é uma pessoa de falar muito em Deus, essa foi boa. Ele disse para mim que ouviu uma voz. No trabalho, trabalhando, você esteve com ela até agora, e na hora da glória você não vai ver. Olha isso. Aí o Marcos disse que a voz não parou, não. Continuou. Vai que vai dar tempo. Pega o carro e vai. Ele largou tudo e foi. E quando ele chegou, deu tempo. Ele deu tempo de ver o que Deus havia realmente prometido a ele. Mais um milagre, gente, os sons entraram. Toda a equipe médica estava em festa, e nós também. Chegar em casa e ver a felicidade das crianças, sabendo que a mãe ia voltar a ouvir as vozinhas dele, era algo assim, muito gratificante. Você quer pôr o vídeo? Só som. Vai conseguir passar o vídeo, Biel? Antes de ela passar o vídeo, Débora, os médicos falaram para vocês que a possibilidade de voltar o som era muito pequena. Sim, eles falaram isso mais para o Marcos, né? Para mim, eles estavam sempre confiantes. E eu fiquei sabendo só depois com Renata, numa festa, num encontro, e o Marcos resolveu dizer que realmente os médicos falavam que a possibilidade de eu voltar a escutar era muito baixa. Só para vocês terem uma ideia, tá? Através do Instagram, eu descobri uma amiga minha, Paula Boechat. Ela teve a mesma meningite que a minha, um mês antes de mim, mora aqui na Barra. Ela também perdeu completamente a audição e ela me achou através do nosso médico, que foi quem operou a gente. A Paula não consegue escutar nada a não ser a própria voz. Ela fez a mesma cirurgia que você, colocou o negócio também, mas não voltou a ouvir. Como assim? Ela colocou o implante também, ela colocou igualzinho fez tudo igual você. Tudo igual a mim, porém, a meningite foi mais agressiva com ela. E por isso que eu falo, foi mais um milagre na ativação. Porque até os médicos, Marcos, a gente encontrou um médico no estacionamento, estava Marcos chorando, eu chorando, o médico chorou, ele falou, Débora, a equipe inteira está em festa pela tua recuperação. Como que os sons entraram bem no implante. Vou passar o vídeo? Oi? Passar o vídeo? Tá. Vou passar o vídeo só para vocês entenderem o que foi isso. Lembra, ela teve que voltar para o hospital, fazer uma cirurgia, colocar um implante. Ela fala que tem 2 ferros, né, Tem 2 ferros na
a cabeça? É porque o microfone me atrapalha. Se você fizer assim, eu te escuto. Eu não consigo escutar 2 metais ao mesmo tempo, entendeu? Aqui já é metal. Com mais um metal. Você colocou 2 ferros na cabeça. Melhorou. 2. São... Olha, gente, que belezura. Esse é o aparelho. Isso aqui é um imã que encaixa no meu crânio, que a cirurgia também foi terrível. Mas Deus também estava comigo lá. A cirurgia foi terrível. Ó, aí eu volto a escutar. São 2 ferros no crânio. Beleza, aí colocou e depois disso, naquela expectativa, principalmente de Marcos, os amigos, família, ela não sabia de nada, mas os médicos falaram que seria muito... A probabilidade de ela conseguir voltar a ouvir, como ela falou da amiga dela, que não... Amiga não, que ela conheceu, não conseguiu voltar a ouvir, mesmo com o mesmo procedimento, com o mesmo implante, com todo o trabalho que foi feito. E aí tem um vídeo do dia da ativação, do dia que Deus falou com o Marcos, mandou o Marcos sair correndo, abriu pista para ele chegar a tempo, e ele chegou no dia que ela foi fazer o primeiro teste da possibilidade de ela voltar a ouvir alguma coisa. Então, é esse vídeo aí, solta aí. Pá, pá. Estou ouvindo a minha voz. Bem baixinho, né? Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Tá alto? Chocolate. Isso. Chocolate. 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 Bicicleta. Bicicleta. É um robô. É um robô. É isso mesmo. Bicicleta. Bicicleta, eu ouvi. Exatamente. Então, vamos repetir 3 vezes. Bicicleta. Fala. Bicicleta. 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 Você lê a minha boca, só ouvindo, ó. Chocolate. Chocolate. Isso. Agora, a outra. Bento. Gael. Gael. Bento. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Muito bem. Caraca, peraí, mãe. Bom, gente, para acabar, hoje eu sigo paciente, vivendo cada dia de uma vez, coração cheio de gratidão por estar aqui, saudável, em paz com a minha família, em um relacionamento muito mais próximo com Deus, vivendo com os meus amigos, viajando, trabalhando, fazendo as pequenas coisas e agora ouvindo meus sonzinhos metalizados, que são lindos do jeito que são. E sabe de uma coisa? Eu acho que além do milagre lá no CTI, eu penso que todos os dias ele continua acontecendo na minha vida. Eu estou aqui hoje em paz, sorrindo e vivendo com uma deficiência, dias difíceis sim, mas com o coração modificado, cheio de gratidão a Deus, resiliência, sem depressão, quando tudo me levaria a ter. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada, meu marido, minha família, meus amigos, todas as pessoas da igreja que oraram por mim, especialmente meu pastor maravilhoso, Davi, Aline, Tadeu. Muito... pastor! Muito, muito obrigado, porque hoje eu tenho certeza que Deus está comigo em cada momento, me mostrando a direção. Quando eu acordo um pouco chateada, e tem muitos dias que eu estou chateada, sabe? Tem muitos dias que eu sinto saudade de ouvir. Pô, Beyoncé lançou um álbum agora, cara, 10 anos esperando. Eu sinto saudade de ouvir meus filhos, sabe? Todo mundo que está ali, que eu ouço as vozes. Agora eu ouço eles, mas parece que estão falando comigo pelo Nextel. Mas
Mas, enfim, gente, é isso. Deus é o caminho. Não tem outro jeito. Obrigada, um beijo. Amo vocês. Obrigada, meu amor, por isso. Obrigada, te amo demais. Ah, o labirinto, tá, gente? Se me encontrar na rua, o meu labirinto é meio ruim. Não, aqui. Pega ela aqui, Aline. Calma, devagar. O labirinto está meio acelerado também, né? Ela fica querendo correr. Gente, eu falo para a Débora que eu tive o privilégio de enfrentar esse deserto, essa tempestade com ela. E foi muito claro. Ela falou aqui um pouco, tentou compartilhar, mas muito claro a presença de Deus na vida da Débora. Não só os milagres que Deus fez, mas o milagre diário dela ser, que ela já era, sim, brincalhona, mas continuar da mesma forma. E ela falar com a própria boca dela aqui e dizer: hoje eu vivo muito melhor. A única explicação para isso é a presença de Deus na vida dela. Os médicos, todo mundo encantado, todo mundo sem saber todo mundo surpreso, chegando à conclusão que Deus. Um médico da equipe médica, quando ela chegou para ser internada, um médico tomou a decisão de entrar com um protocolo de meningite. A meningite mata em 48 horas, Marco. 48 horas. Se ele não tivesse entrado com o protocolo de meningite, Débora não estaria aqui hoje. Débora voltou a ouvir, a amiga não. Por quê, gente? Eu não quero entrar nesse mérito, mas que fica muito claro que a Débora é um milagre, a gente não tem como. Contra os fatos não tem argumento. E um dos textos, além do Josué 1,9, que eu mandava para Débora desde a época da depressão, e também ela internada, eu li com ela lá, foi o Salmo 23. Não sei quantos conhecem, pedi para projetar aí, projetar o Salmo 23 aí. É um salmo que Davi, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Vou ler aqui, acompanha comigo lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse é o auge, o apogeu do Salmo 23. Salmo muito conhecido. Davi expressando que o Senhor, Deus, era o pastor dele, o pastor que cuida dele, que cuidava dele. E, não sei se você sabe, mas o pastor, em busca de pastos verdejantes, conduzindo as ovelhas, ele passava por vales, por lugares muito perigosos, querendo dar um alimento melhor para as ovelhas. Ele passava por vales com perigo de morte das ovelhas. E Davi usa esse salmo, usa essa ilustração, que era da vivência dele, que era um pastor de ovelhas. Ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu encare e enfrente perigos de morte, como a Débora passou, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Essa certeza de Davi é a mesma certeza da Débora, durante todo o processo dolorido demais que ela passou. Só Marcos, sua família,
pessoal, os amigos estavam mais de perto. A gente vivenciou um pouquinho, não como você, Marcos, que esteve sempre presente. Parabéns pelo marido, pelo ser humano que você é. Só ele sabe tudo que eles passaram. Mas ouvir da Débora, assim como ela falou das amigas, da família, a gente chegar e conversar com Débora por vídeo, ligação de vídeo, ela lendo, a gente visitando, ver algo sobrenatural na vida da Débora, me constrangia, porque a gente ia para levar conforto e saía confortado. A certeza de que Deus estava presente junto com ela. A Débora é um exemplo de que, antes dela passar por essa doença, enfrentar essa doença, tinha uma vida normal. Viajava, continua viajando, mas tudo normal. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Débora poderia não estar aqui hoje. Deus quis que ela estivesse aqui. Mais uma prova da veracidade da existência e do poder dele. Mais uma prova, como ela disse aqui, do amor que Deus tem por nós. Eu não sei o que você já passou na tua vida, eu não sei o que você talvez esteja enfrentando, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje com a certeza que foi fundamental na vida de Davi, na vida da Débora e na vida daqueles que creem que Deus realmente é um Deus Emanuel, um Deus que Ele é conosco, um Deus que cuida da gente, independente que você esteja passando, independente que você possa passar. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus poderoso, que quer cuidar de mim, de você. Como é que está a sua vida hoje? Eu já pensei nisso. Eu não sei se você chegou a pensar ouvindo. Eu não sei como que eu estaria hoje se eu estivesse na situação da Débora. Todos os dias eu acordo, eu vou para o meu escritório, na minha casa, um cômodo da minha casa, abro a janela, eu moro no Lameirão do Rio da Prata, e fico escutando os passarinhos cantarem. Fico ali conversando com Deus, agradeço a Deus. A partir da experiência da Débora, eu passei a agradecer por ouvir. Tem tanta coisa básica que nós somos privilegiados e a gente não agradece. Uma querida nossa, uma ovelha nossa, passou por uma experiência agora, teve que amputar a perna. Quando a gente se depara com uma situação como essa, vê uma pessoa que tinha as duas pernas e só tem uma, não pode andar, a gente passa a agradecer por ter as duas pernas. Não reclamar, porque tem que correr para pegar um ônibus, que o motorista não para no ponto. Então, assim, a presença de Deus na nossa vida faz a gente enxergar essa vida aqui, que é doida demais, por uma outra ótica. E eu afirmo para você, Deus quer que você saia daqui hoje com a certeza que Ele está com você. Existe um salmo que eu gosto muito também, é Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você entrega e confia, o resto é com Deus. Eu quero dar uma oportunidade para você hoje, para você entregar o seu caminho, a sua vida nas mãos desse Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus desafios, mas eu gostaria que você depositasse isso nas mãos desse Deus hoje, no Deus da Débora, no Deus esse Deus poderoso que Ele está disponível para você também. Gostaria que você fechasse seus olhos.
e falasse com esse Deus nesse momento. Coloca diante dele. Talvez você nunca tenha feito uma oração. Acredita que você, fechando seus olhos, pensando nesse Deus, Ele está aqui ouvindo você. Você não precisa verbalizar nenhuma palavra, que Ele sabe o que você está pensando. Foi Ele que trouxe você aqui, essa noite, não só para ouvir o testemunho da Débora, mas para também falar com você. Acredito que para que você tome decisões também. Coloca para Ele. Responde para Ele aquilo que Ele está falando com você nesse momento. Tenho certeza que, assim como eu, você tem lutas, você tem sonhos, você tem desafios, talvez dores que você está enfrentando nesse momento, traumas. Coloca diante de Deus. Esse é o momento de você fazer isso. Clame a esse Deus. Creia que Ele está ouvindo você nesse momento. Talvez você precise de um milagre. Fala com Ele. Talvez você entenda que você precisa de mais fé. Peça fé a Ele. Tenho certeza que você entrou nesse templo aqui hoje para ter uma experiência, para ouvir, para falar com Ele. Não deixe essa oportunidade passar. Entregue com toda a fé que há no seu coração. Coloque diante dele seu problema, sua situação, aquilo que você quiser. Quando nós estivermos cantando, continua nesse espírito de oração e fale com Deus nesse momento.